Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O envelhecimento da população brasileira já é uma realidade. Hoje são 25 milhões de idosos no país. Em 2025 serão 36 milhões e em 2050 um terço da população terá mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso está em vigor desde 2003. Em 15 anos muita coisa mudou. Mais de 130 projetos em tramitação na Câmara propõem alterações no Estatuto do Idoso. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa criou uma subcomissão para sugerir atualizações no Estatuto. O Câmara debate e recebe a relatora da subcomissão, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e o deputado Gilberto Nascimento, vice-presidente da Comissão do Idoso, do PSC de São Paulo. Deputado Gilberto, vou começar com o senhor fazendo primeiro o que mais envelheceu no Estatuto do Idoso no Brasil. Na realidade é assim, o idoso, é aquilo que você acabou de falar, né? Quer dizer, o país era um país jovem, e que em um determinado momento passou a ser idoso. Quando as pessoas descobriram que o país estava idoso, não é? Quando você coloca, por exemplo, que isso são os dados reais, 25 milhões de idosos, daqui a 9 anos 36 milhões, em 2050 um terço da população. E é claro que nunca se fez muita coisa pelos idosos, por legislação de idosos, ao ponto da comissão de direito do idoso ser criada há 2 anos atrás. Então tinha todas as comissões na casa, educação, saúde e tal, mas idoso não era uma prioridade. Mas logicamente, como a população envelheceu, passou a ser uma prioridade. Com isso, o que acabou acontecendo? Criou-se, então, há 15 anos atrás, nasce o Estatuto do Idoso. Agora, durante esse tempo, as coisas vieram com necessidade de se aprimorar. Vários projetos foram vindo para as comissões em todas as áreas. Claro que existe resistência também de algumas pessoas, de algum segmento de idosos, que diz o seguinte, é melhor não mexer, porque tem medo de perder eles. Mas que, na realidade, não vai acontecer isso. Então, por isso, exatamente por isso, há necessidade de alterações. Agora, alterações vão ser na área de transportes, habitação, trabalho e emprego, porque uma série de sugestões foram sendo criadas, sendo dadas nesse tempo, as comissões foram apresentando. O que o deputado faz? Ele acaba apresentando um projeto. Esse projeto vai para as comissões. Então, qual é a ideia hoje com esta reforma? E com a presidência da deputada Carmen Zanotto e a relatora, a deputada Flávia Moraes. Qual a ideia? É juntar tudo isso que estão nas várias comissões e tentar mudar, fazer alterações no Estatuto. Mas claro que essas alterações serão para melhor e para a maior proteção dos nossos idosos do país. Doutora Flávia, a subcomissão tem se reunido muito, a senhora como relatora, como é que está sendo o trabalho, como é que vai ser feito? Nossa comissão tem reunido semanalmente, ela separou os projetos por temas, né? E a intenção não é alterar o Estatuto. A intenção é reunir esses projetos que tramitam, já estão tramitando e vão tramitar de qualquer forma, que alteram o Estatuto, e ver o que tem de melhor, aquilo que pode ser agilizado, aquilo que deve ser acelerado, para que a gente possa ter aí até algumas correções que venham trazer aí conquistas importantes. O Estatuto do Idoso é um grande avanço, é um marco regulatório importantíssimo para o idoso no nosso país, inclusive o Brasil nesse sentido está muito avançado. Hoje nós sabemos que o desafio é efetivar esse estatuto, nós sabemos que muitas questões ainda estão no papel, não estão na prática ainda contemplando os nossos idosos em direito, e nós temos aí algumas coisas que podem ser ajustadas. Eu vou citar aqui um exemplo muito prático disso, é a questão da violência contra o idoso. Nós temos aí a violência contra o idoso, ela na sua maioria é uma violência doméstica. É uma violência doméstica, ela acontece dentro de casa. E hoje existe um tratamento diferenciado para a idosa mulher e para o idoso homem. A idosa mulher, ela é enquadrada na Lei Maria da Penha, porque ela é mulher. Então, como é um crime doméstico, o agressor da mulher idosa, ele recebe a pena que está prevista na Lei Maria da Penha. O idoso homem, ele é submetido à Lei 9.099,
que tenha a pena apenas, como pena apenas a doação de cesta ou prestação de serviço à comunidade. Então, o mesmo crime, o idoso homem tem um tratamento diferente da idosa mulher, por causa dessa questão. Então, um dos projetos trata justamente disso, da adequação para que o crime doméstico contra o idoso homem seja também remetido à Lei Maria da Penha, que as penas sejam as mesmas, que a gravidade do crime seja a mesma. Então, isso é só um exemplo de algumas adequações que são importantes e que, com certeza, vão trazer aí um pouco mais de avanço a essa legislação, que já é um avanço para o nosso país. O deputado Gilberto citou alguns temas, transporte. Agora, e na questão de saúde, por exemplo, como é que está o Estatuto do Idoso? O que precisa avançar? Eu acho que o Estatuto do Idoso precisa avançar. Por exemplo, nós temos dificuldades ainda com o desrespeito à saúde do idoso. Quer dizer, e fala-se muito pouco na saúde do idoso. Essa é a grande verdade, não é? Quer dizer, no Código fala muito pouco. Porque hoje os planos de saúde são o grande inimigo dos idosos. Porque como o Estatuto proíbe que depois dos 58 anos você tenha uma alteração significativa, então o que fazem as pessoas, os planos de saúde? Eles acabam, antes dos 58, eles fazem um grande aumento e vão administrando. Aos 60 anos, o que eles também acabam fazendo? Eles tentam um aumento maior. Como eles não conseguem, muitas vezes vão para a justiça, o que eles esperam? Que existem hoje milhares de casos, e por que não dizer milhões de casos já no Brasil assim. Eles esperam 59 dias, depois de 59 dias, quando há 60 dias, eles simplesmente cortam o plano de idoso, o plano de saúde do idoso. O idoso tem que entrar num outro plano e, consequentemente, aí muitas vezes o plano triplica. E qual foi a nossa briga enquanto, na época, presidente da comissão aqui na Câmara? A nossa briga foi exatamente tentar fazer e mostrar às pessoas o seguinte, mostrar os planos de saúde. Olha, alguém que entrou aos 30 anos no plano, aos 60 anos ele acabou atrasando. Porque normalmente a pessoa vai para a aposentadoria muitas vezes, reduz o seu salário e não aguenta mais pagar o plano. Os filhos às vezes não ajudam mais, enfim, existe qualquer desajuste. Então, essas pessoas que contribuíram de 30 até 60, quando um pouco precisaram do plano de saúde, agora no momento que ele mais vai precisar, então vem o plano de saúde, diz, cortei e agora te faço um novo plano. E, consequentemente, esse é um plano acima dos 60 anos, que vai lá em cima e as pessoas não aguentam pagar. E ou recorrem à Previdência, ao plano de saúde, ao SUS, não é? Ou então ficam sem nada. Então, esta é uma preocupação que eu sei que a deputada Flávia Moraes tem também, que é exatamente ver como é que a gente pode adequar essa situação toda e fazer com que os planos de saúde cumpram. Nós fizemos aqui algumas audiências públicas chamando esse pessoal de plano de saúde, mas são muito duros, porque é o seguinte, isso para eles é um negócio. Então é o seguinte, olha, isso é um negócio, é como o seguro de um automóvel, quer dizer, então o que falta um pouco é o governo também criar mecanismos, tá? Para que tudo bem, o plano de saúde tem que ter o seu lucro, claro, é um negócio comercial que eles fazem, agora não pode deixar de qualquer forma o seu cliente idoso perecer por falta, às vezes, de uma atenção e de uma legislação que não venha puni-los mais diretamente, ou punir exatamente os planos de saúde. E tem alguns projetos que tratam exatamente disso. Nós ainda não tivemos a reunião sobre a temática da saúde, mas com certeza essa é uma questão que precisa, os projetos que tratam disso, eles precisam ser acelerados, porque é uma questão que traz uma injustiça muito grande para com o idoso. Essa questão que ele falou do plano de saúde é uma, mas nós temos dentro do Sistema Único de Saúde casos gravíssimos de leitos de UTI negados à pessoa idosa, porque provavelmente ele vai precisar por um longo período de estar ali ocupando aquele UTI. Então, às vezes, até por ter que escolher, porque ter que atender outra pessoa e não ter disponibilidade de UTI, muitas vezes esse leito é negado. É claro que o Estatuto já prevê que isso não aconteça, é claro que nesse momento busca-se o Ministério Público, né, para que ele possa resolver essa questão, mas nós temos aí na área da saúde uma necessidade muito grande de nós estarmos consolidando, implantando uma política nacional de cuidados no nosso país, porque nós temos o idoso que está aí trabalhando pelo envelhecimento ativo, por uma vida autônoma, mas nós temos aqueles idosos também que necessitam de cuidados de terceiros e por isso nós precisamos estruturar muito. O Brasil está muito aquém do que ele vai precisar ter com esse aumento rápido e significativo da população idosa nos próximos anos. Então, nós precisamos nos preparar consolidando a profissão do cuidador,
estruturando sistematicamente nas políticas públicas, uma política pública que consiga atender essas demandas dos cuidados. Então, nesse caso, por exemplo, o idoso que precisa de um tratamento de UTI a longo prazo, nós precisamos ter unidades especializadas que possam ter ele ali a longo prazo, que não vão aí concorrer com aquelas necessidades urgentes também de outra parte da população que precisa da UTI também. Então, nós precisamos ter esse atendimento também a longo prazo estruturado no nosso sistema. Então, a gente precisa, é um assunto muito amplo, Mariana, e a gente tem muito desafio pela frente, apesar de já ter esse marco legal, mas eu acredito que esse trabalho que a subcomissão está fazendo, ele é muito importante para que a gente possa filtrar e avançar em algumas questões que são muito urgentes nessa área. Doutor Gilberto, essa questão do cuidado e também de quem envelhece com saúde, como amparar essas pessoas para continuarem bem, né? Esse é o grande nó que nós enfrentamos, tá? Claro que, na medida em que nós tivermos uma política de saúde no país, inclusive do próprio poder público e de conscientização das pessoas, para que as pessoas se tratem melhor, ou vivam um pouco melhor, se exercitem, comam menos gordura, se preocupe com a pressão. Na hora que nós tivermos esse tratamento, porque nós escolhemos o idoso que nós queremos ser, não é? Quer dizer, isso aí está no livre-arbítrio do ser humano. Então, hoje, felizmente, as pessoas estão muito mais preocupadas com isso. Eu vejo, por exemplo, hoje, lá no meu estado, em São Paulo, o idoso frequentando academias, já existem academias em São Paulo, inclusive, que dão grandes descontos para os idosos, inclusive com horários diferenciados, porque os mais jovens, as academias são frequentadas pelos mais jovens, vamos dizer, no final do dia, nos finais de semana. O idoso, por exemplo, principalmente os aposentados, eles têm tempo, por exemplo, de fazer na segunda, terça, quarta, quinta, na parte da manhã. Então já existem academias hoje que dão descontos para os idosos. É também uma boa política, não é? Consequentemente, se essa pessoa está fazendo um pouco mais de exercício, ela terá a vida um pouco mais tranquila. Ou chegar lá na sua fase mais idosa, porque hoje nós também estamos com essa coisa, o idoso com 60, o idoso com 70, o idoso com 80. E nós temos hoje mais de 15 mil pessoas no Brasil que já passaram de 100 anos, o que é um bom sinal, um bom sinalizador, não é? Hoje os equipamentos descobrem as doenças mais cedo, as pessoas têm um pouco mais de condições de ir atrás de um médico, de reclamar um pouco mais, uma consciência. Nós víamos, por exemplo, os idosos há alguns anos atrás, tudo que não queriam no médico. Não, eu nunca precisei de um médico. Então ficava meio com uma coisa de orgulho, não é? E assim, de um machismo, olha, eu nunca fui no médico. Eu me lembro, por exemplo, conversando com pessoas há alguns anos atrás, pessoal, olha, eu nunca fui no médico, estou com 70, 80 anos e nunca fui no médico. Sofri dores, tomei um chazinho. Mas será que isso é o ideal? Não é. O que tem necessidade é de cuidados. Então, se você se cuidar mais cedo, a tendência é que você tenha uma velhice um pouco mais tranquila. E essa conscientização começa a existir. Então, eu tenho muita expectativa que os nossos idosos daqui para frente, ou de algum tempo para cá, vão ser um pouco mais felizes. Não é? Porque hoje há uma preocupação muito grande de legislação. Hoje, por exemplo, você vai nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, todo mundo tentando criar alguma coisa. As prefeituras hoje tentando criar centro de integração de idosos. Eu ontem, por exemplo, estive conversando com um determinado secretário de desenvolvimento social de uma prefeitura de Louveira, em São Paulo, compraram lá uma área de 70 alqueires e estão construindo um grande centro de idosos, um centro de convivência, onde ele vai poder jogar lá o seu carteado, vai poder fazer seu culto, vai poder fazer seu baile, vai fazer, enfim, onde integram as pessoas. E, consequentemente, volto a dizer, os problemas serão menores quando nós tivermos cuidados anteriores. E essa é uma preocupação que se faz tanto hoje na vida prática como na legislação. E exatamente por isso a deputada Flávia Moraes, que está reunindo todas essas sugestões das comissões para que a gente possa ter os idosos um pouco mais tranquilos e felizes nesse país. Bom, nós vamos continuar discutindo depois do intervalo, fazer uma pequena pausa e o Câmara do Debate volta já.
O Câmara Debate está de volta hoje, conversando sobre o Estatuto do Idoso com os deputados Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Deputada Flávia, eu queria fazer uma pergunta, a senhora como relatora, o deputado Gilberto lembrou que essa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara tem apenas 2 anos. O Brasil é uma população que envelhece, mas que valoriza a juventude, a beleza, a produtividade. Como é que é possível emplacar esses assuntos, defesa do idoso, em uma sociedade que tanto valoriza a juventude? Bom, na verdade, cada vez mais nós temos aí adesão de pessoas que têm aí participado dessa grande demanda aqui na casa. Nós tínhamos a frente parlamentar antes da comissão permanente, hoje a comissão permanente ela já tem uma participação efetiva de vários parlamentares e é um tema que a gente tem levado, feito reuniões conjuntas, né, para que a gente possa entrar em outras comissões, porque na verdade ele é intersetorial, né? Quando você fala do idoso, você fala dele na saúde, você fala dele no transporte, como a gente já colocou aqui, a gente fala dele na segurança, né? São várias áreas que assistência social, que estão aí se interagindo com as políticas públicas em defesa dos direitos da pessoa idosa. Essa comissão ela foi um grande avanço, ela tem feito esse trabalho de estar aí levantando, mas a gente tem que atuar com ela junto com outras comissões, para que a gente possa avançar e trazer aí mais aliados para essa causa. Mas, com certeza, é muito importante que a gente possa continuar trabalhando nesse assunto. Nós temos aí algumas questões importantíssimas, como o passe intermunicipal, que está previsto no Estatuto do Idoso, mas nós temos estados ainda que não materializaram isso, o idoso ainda não consegue ter esse direito, e é muito importante. O deputado Gilberto falou aqui da saúde física, e a saúde mental, ela depende muito disso, do idoso poder ver seu filho, do idoso poder ir lá visitar um irmão que mora longe, e outras políticas públicas que trazem ao idoso condições dele ser feliz, né? Dele poder estar uma pessoa ativa no nosso meio. Esse passe intermunicipal, em Goiás, nós conseguimos efetivar através do passaporte do idoso. Nós temos estados que ainda não efetivaram, então o idoso sabe que tem o direito, mas ele não sabe como que ele faz para ele conseguir acessar a esse direito. E hoje um dos projetos que nós estamos acompanhando lá, nesse levantamento que nós estamos fazendo, é justamente a consolidação da passagem aérea também, do direito a 2 vagas nas viagens aéreas, né? E isso é importante porque o idoso às vezes tem um parente que falece no outro estado, ele quer ali participar, está ali junto, ou um filho que adoece gravemente, ele tem dificuldade de se deslocar por uma distância muito longa, né, de ônibus, e de repente isso pode trazer para ele um grande ganho, né, na sua vida. Então a gente está lutando também, nós vamos tentar ver se a gente consegue agilizar para que a gente possa garantir. O Estatuto ele fala que qualquer meio de transporte, ele deixa aberto, mas provavelmente a gente precisa deixar expresso para que a gente consolide também esse direito dele ter aí acesso ao passe em outros meios de transporte, não só os ônibus como tem sido até hoje. E a gente tem aí várias outras questões importantes, a questão da moradia, da habitação, é coisa séria também. Nós sabemos que os financiamentos, assim como acontece com os planos de saúde, quando é uma pessoa idosa que vai fazer o financiamento, as parcelas são menores, os preços, os valores são maiores e acaba que tem um desinteresse muito grande do idoso pelos financiamentos, principalmente interesse social, né? Então a dificuldade é grande para a gente ter aí um programa de moradia que realmente atenda a pessoa idosa. Nós temos um projeto interessantíssimo, entre esses que nós falamos, que trata justamente da concessão em termos a título de comodato. O idoso vive naquela moradia pública, vive enquanto ele quiser, e o dia que ele não quiser mais morar, ou não puder, ou não estiver morando lá mais, essa moradia retorna para o governo, que passa para outra família idosa, né? Então, assim, nós temos aí várias ideias muito interessantes que, com certeza, se a gente conseguir agilizar, a comissão, através da subcomissão, vai estar prestando um grande serviço para os nossos idosos brasileiros. Deputado Gilberto, uma coisa que eu queria perguntar para os dois é o seguinte, em muitas famílias, apesar da renda ser pequena, o idoso tem ali a sua aposentadoria, que às vezes é a garantida da família. E aí vai um filho, vai alguém, pega um empréstimo consignado e compromete essa renda pequena do idoso. Como é que é possível preservar a renda do idoso, o idoso ali ter acesso aos seus bens, a seu direito garantido? Esse é um problema que o idoso vive com muita angústia.
não é? Porque imagine que normalmente o idoso, ele acaba, muitas vezes, ele se torna aquele que cobre todas as despesas da casa. Então, alguém, por exemplo, que tenha uma aposentadoria de R$3.000, por exemplo, que é uma aposentadoria média na Previdência, no caso, porque o mínimo é um salário mínimo e o máximo é 5.400 e tal. Mas a maioria das aposentadorias são entre R$2.000 e R$3.000. Agora, esta pessoa, quando alguém fica desempregado na casa, ele, de qualquer forma, como ele veio morar com a família, e quando a família tem uma dependência muito grande dele, ele passa a ser bem cuidado no primeiro momento, porque ele tem o crédito consignado que ele pode buscar. Começam a acumular as dívidas, ou às vezes o neto começa a fazer dívidas, o neto atrasou a faculdade, enfim. Aí ele vai e busca o seu primeiro consignado. Este problema era mais grave, porque os consignados não tinham limites. Então, as pessoas, por exemplo, os bancos não tinham muito controle quanto isso, porque também interessavam para eles, não é? Mas aí se criou um limite. Mas hoje, lamentavelmente, surgem algumas empresas fora que acabam, o menino pega esse cartão, o próprio filho, pega a senha do idoso e vai e compromete o resto do seu salário, da sua aposentadoria. Quando isso acontece, o idoso já não tem mais dinheiro para comprar o remédio, e aí a situação vira um inferno dentro de casa. Tem um projeto interessante para isso também, que ele trata justamente disso. A instituição financeira que não verificar o percentual máximo de endividamento do idoso, que é 30%, que é o que está na lei, a instituição financeira que concedeu o crédito consignado sem verificar se ele tem capacidade de endividamento, se o juiz autorizar e definir, esse contrato consignado último que foi feito, ele pode ser cancelado e o prejuízo fica para a instituição financeira. Então, esse projeto ele vai trazer aí uma responsabilização da instituição financeira ou dessas empresas paralelas que fizeram e concederam empréstimo consignado, mesmo sabendo que estava ali comprometendo, e nós temos casos aí que o idoso tem quase toda a sua renda comprometida, né? E aí ele fica aí sem ter condições de prover a própria alimentação, pagando só esses empréstimos. Então, a violência financeira é uma forma de violência doméstica também, ela é muito recorrente com os idosos, é muito recorrente a utilização do recurso do idoso pela família de forma indevida e exagerada, né? Que é claro que dentro de é normal, é claro que um pai, uma mãe, um avô, uma avó queira cuidar. Isso faz parte da família de todo mundo, mas de forma exagerada e de forma que tire do idoso condição do seu próprio sustento, aí já é uma forma de violência que precisa, através de alguns mecanismos, ser evitada. Esse projeto de lei, se ele for aprovado, ele vai trazer uma segurança maior em relação ao limite que já existe, mas que infelizmente hoje não é cumprido. E que a violência física também vai em decorrência disso. Porque aí o idoso, por exemplo, ele acaba vendo que daqui a um pouco não tem mais salário. O neto vai buscar no banco, diz, olha, não tinha nada. Aí começa a dizer, não, mas o governo depositou. Tem muitas situações assim, mas não depositaram a Previdência, o governo está quebrado, joga tudo contra o governo, tá certo? Aí o idoso acaba um dia indo ao banco e o caixa do banco vai dizer o seguinte, não tem dinheiro, o seu dinheiro está todo no consignado. Ele volta para casa já na angústia, ele já não tem o remédio que deveria ser dado a ele, porque já não tem dinheiro para comprar o remédio. E aí começa a violência e esse idoso começa muitas vezes a apanhar, a sofrer. E eu tenho situações, por exemplo, eu já vi situações, sou delegado de polícia também em São Paulo, assim, aí acontece a confusão dentro de casa, o idoso acaba ligando para a polícia. Em São Paulo, no caso, 190, mas na maioria dos estados, a polícia militar chama a polícia militar. Quando chega a viatura na porta, o idoso já fala, não, olha, não foi nada disso, não é isso, porque ele também se sente, naquele momento da angústia, ele acabou ligando, mas depois ele começa a dizer, para onde eu vou, o que eu vou fazer, onde eu vou viver sozinho, eu não posso ver meu neto preso, ou minha filha, ou meu genro, e normalmente acontece com genro ou com nora. Então, vira um grande inferno. Então, acho que esse projeto vem exatamente no encontro de tentar resolver parte desses problemas. Agora, o que na realidade também falta é muito a conscientização. Se não houver conscientização, um mínimo de respeito, um mínimo de cuidado no tratamento, não é? As coisas, dificilmente, com leis, nós vamos conseguir. Claro que com leis nós limitamos, mas mesmo com a lei, se não houver uma consciência do cuidado com o idoso, e eu tenho sempre dito, Flávia, que se os mais jovens soubessem como é importante se tornar um idoso, gostariam de acelerar os dias. Talvez não seja tão assim, alguém diz, não é? Mas, e por outro lado eu digo,
a melhor sala de aulas do mundo é aos pés de um idoso. O que nós precisamos fazer? Alguns países no mundo, por exemplo, o idoso é alguém endeusado dentro de casa. Os países árabes, por exemplo, o idoso é muito respeitado. Ele diz o seguinte, olha, é a nossa enciclopédia, é aquilo que nós podemos recorrer, é com quem nós podemos aprender. Nos países em desenvolvimento, lamentavelmente, isso é muito ruim, porque não foram preparados para isso. Mas eu tenho certeza que agora com a legislação e com tudo isso, vai se ajudar muito isso a acontecer. A mídia também pode fazer esse grande papel, não é? As escolas podem fazer esse papel, tá? Formando a criança com a consciência de que um dia ela também será uma idosa, porque esse é um caminho que os que não morrerem, os vencedores, vão passar por ele, sendo idosos. Então, precisa começar a cuidar um pouco de si para cuidar dos outros e vice-versa. Bom, nosso tempo está acabando, deputada Flávia, como relatora, queria um resumo da senhora, quando é que, para apresentar relatório, como é que vai ser? Nós estamos terminando essas reuniões temáticas, né, para depois a gente fazer uma avaliação de tudo, né, e já apresentar esse parecer. Nós precisamos ver a possibilidade de, para além desse parecer, algumas dessas matérias, como estão pensadas, nós vamos precisar apresentar um projeto novo, né? Para ver se a gente consegue destacar e tramitar mais rápido. Mas, em alguns casos, nós vamos buscar em que comissão estão, para que a gente possa agilizar a tramitação, para que a gente possa aprovar. Então, são estratégias diferentes que nós vamos estar utilizando para que a gente possa avançar com vários desses projetos que trazem boas ideias, né, fruto de uma representação que nós temos aqui nessa casa. Nós temos aqui parlamentares que representam todo o nosso país, né, e trazem boas ideias diante das suas vivências, né? Então, acho muito importante esse trabalho que nós estamos fazendo e eu tenho certeza que nós vamos aí trazer aí grandes avanços, principalmente para os nossos idosos brasileiros. Boa notícia, então, deputada. Bom, nosso tempo acabou. Deputada, o senhor quer falar 30 segundos? Só quero agradecer, dizer que a comissão hoje está muito bem representada, tem um grande número de mulheres, é uma comissão que muitas vezes as pessoas não davam muito valor a estar nela, mas hoje existe, a deputada Carmen Zanotto, que tem feito um grande trabalho, deputada Leandre, deputada Júlia Marinho, enfim, tantas deputadas que lá estão fazendo esse trabalho. Então, só quero agradecer. Mariana, muito obrigado por nos dar a oportunidade de estar falando com os nossos idosos desse país. Bom, o deputado Gilberto Nascimento já está encerrando aqui o Câmara Debate, que termina aqui. Hoje nós conversamos com os deputados Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, sobre as mudanças no Estatuto do Idoso. Eu aguardo você em uma outra edição do Câmara Debate. Até mais.